uma chance. Paulinho e Hulk se encontrando em campo, eles jogam demais. Essa é uma dupla de ataque que bota respeito em todo o time adversário. Porque eles são bons jogadores, eles decidem jogos. Salve, salve, rapaziada do Atlético. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Papo Galo. Vamos aqui com o pós-jogo aqui. Zupac ficou besta com a atuação do Galo. Milito conseguiu mudar o jeito do Atlético jogar. E o Pascoal também fez uma análise aqui da classificação heróica do Atlético. Tá, rapaziada? Se inscreva no canal, deixa o like e bora! Coisa na arbitragem. Não vão acabar os erros, mas tem que ter um equipamento. Não, aqui vai ter o VAR, você sabe que vai chegar o VAR aqui. Tem que ter um equipamento de VAR melhor. Vai chegar, não pode ser esse VAR do... aqui. Não pode ser Um dia vai ter. Esse VAR do Atari, né, que fala? VAR não do pode. Atari. Os árbitros têm que ter um preparo melhor, tem que ter uma condição melhor, tem que ser profissionalizados. É absurdo. A gente tá falando... A gente vai entrar depois, acho que no Corinthians, né? Sim, já que a pouco. Olha os valores que estão se falando no futebol brasileiro. Vem um jogador ganhando 3 milhões. Um clube deve 2 bilhões, o outro fatura 1 bilhão e pouco, o outro não sei quanto. E aí a gente tem amadores comandando o futebol. É óbvio que tu vai reclamar. Todo mundo é profissional, tido como profissional, e o responsável por comandar o jogo é amador. E aí gera uma série de dificuldades. Só que assim, ele tem que olhar o lado dele também. O comportamento dele, dos jogadores que reclamam tanto dos árbitros, ajuda ou atrapalha os árbitros? Né? Daí o que tu faz? Eu falo se retroalimentam do sistema. Será que os jogadores e os treinadores não fazem isso porque sabem que os árbitros estão em deficiência, não são tão bons e que eles sabem que isso vai gerar uma pressão e pode gerar uma vantagem? Então, assim, e aí tu reclama disso, tu reclama dos árbitros, mas tu faz uma coisa para dificultar ainda mais. Então, assim, aí a gente entra numa discussão que aqui no Brasil a gente deveria ter há muito tempo e não tem. É a formação da liga, é um calendário melhor, é a união dos clubes, e aí parece que cada vez se discute, parece que fica cada vez mais longe. Isso que a gente está vendo na tela aqui, ó, do dia chamar o São Paulo de protagonista nos dois jogos, olhando em termos de iniciativa das partidas, é verdade, isso aconteceu, mas aconteceu por motivos, né? Então, no jogo de ida, o jogo do Morumbis, era natural que o São Paulo tomasse... foi melhor do que o Galo. Foi, não fez um grande jogo, né? O São Paulo jogou abaixo. O Galo também não fez um grande jogo, o Galo marcou e encontrou no fim o gol do Batalha. O Atlético foi muito dedicado à marcação e o São Paulo parou. Então, era natural que no Morumbis, no primeiro jogo de umas quartas de final, dentro de casa, o São Paulo fosse protagonista contra o Galo. E aí o São Paulo perdeu o jogo. O que tornou natural que no jogo de volta o São Paulo também tomasse a iniciativa, porque o São Paulo tinha que ganhar. Então, por isso o São Paulo foi, como disse o seu técnico, protagonista nos dois jogos. Mas se a gente olhar para aquilo que é o padrão do São Paulo da era Luiz Beldia, foram 2 jogos que o São Paulo jogou abaixo, especialmente os seus homens de frente. A ponto do Wellington Rato ser o melhor homem de frente do São Paulo nesses 2 jogos. E o Wellington Rato não é o melhor atacante que o São Paulo... Ele é um jogador muito útil. Eu gosto muito dele encaixado no time. Mas ele... Acho o Lucas um desperdício na ponta esquerda. Ele jogar com os companheiros mostra que tem alguém que não está rendendo tanto. Então o São Paulo caiu. É porque ele não é melhor tecnicamente. Não, um jogador super interessante, mas ele não é a estrela do time. Olhando por um outro lado, o técnico do Atlético... Eu ia chegar nisso consegue ele tá fazendo uma virada de visão e de comportamento. Ele bota aquele terceiro zagueiro embutido de lateral, Sarabia. entendeu? Sarabia, né? Bota o terceiro zagueiro embutido de lateral, traz um pouco para trás para fazer a saída de bola, um meia, com a qualidade do Gustavo, né? Sim, o Scarpa. O Scarpa vem aqui, vem buscar o jogo. Mas eu acho que o que mudou, se a gente for analisar o Galo do jogo de ida para o jogo de volta, o que muda mesmo é a postura, né? Claro, o posicionamento em campo, mais do que as peças em si. Então, assim, isso é um grande trunfo, chance no primeiro tempo que não é o Paulinho não perde. Né? Sim. É modelo Paulinho para fazer o gol, mas desperdiça chance. Paulinho e Hulk se encontrando em campo, eles jogam demais. Essa é uma dupla de ataque que bota respeito em todo o time adversário. Porque eles são bons jogadores, eles decidem jogos. Enfim, acho que eu acho que o São Paulo não jogou. Protagonista, eu entendo o que ele quis dizer. O São Paulo saiu para jogar. Tomou iniciativa. O São Paulo quis jogar. Ponto. Mas eu vi o Atlético, nesse último jogo especialmente, melhor que o São Paulo. No geral, eu achei os 2 jogos, abaixo do que eu imaginava. Eu esperava ver 2 grandes jogos entre São Paulo e Galo. Eu esperava 1-0. Foram jogos muito amarrados. Mais amarrados do que jogados. O próprio foi
foi o Caleri, acho que falou isso no pós-jogo, que como são dois técnicos que também têm algum tipo de conhecimento um com o outro, foram jogos muito táticos. Sim. E menos jogados. Então, para o confronto, para quem sentou para assistir os confrontos... É o famoso medo de perder, né? E nesse sentido, o Atlético foi mais competente e dentro desse contexto, para mim, foi justa a classificação do Galo pelo que o São Paulo não conseguiu fazer. Agora, diga, pensando já na outra fase, né, nos confrontos da outra fase... Vai ser duro, hein? Aí já é... Atlético Mineiro e Vasco da Gama. Deixa eu ouvir o Milito para ouvir o Praz também sobre esse jogo do Galo, né? O viés do São Paulo a gente falou um pouquinho aqui, mas vamos ouvir o Milito. Versus São Paulo era uma série muito complicada para nós. Teníamos que jugar da maneira que jugamos os 180 minutos, o primeiro jogo em São Paulo e o jogo de hoje também. Controlar muito bem su ataque, porque tiene jugadores de mucha calidad, sin renunciar a nuestro ataque, sin renunciar a nuestro contraataque muchas veces, y tener el control del juego en gran pasaje del juego justamente sin la bola, pero sí teniendo mucho orden, la estructura defensiva muy bien organizada para frustrar, que ellos no pudieran generar peligro, no pudieran generar finalizaciones y en algún momento interrumpir su ataque para de esa manera aprovechar los espacios grandes y atacar. Eu acho que até a entrevista dele dá esse tom do que a gente falou aqui, né? Não foi um jogo do Galo propositivo, foi um jogo do Galo preocupado em segurar o São Paulo e sabendo aproveitar os espaços que eventualmente aparecessem. Foi isso. Ele fala no final da entrevista que ele fala muito bem, fechar os espaços, não deixar o São Paulo criar e aproveitar os espaços na transição quando roubasse a bola. Eu acho que foi dentro do que o Atlético se propôs. Mas você acha que é pouco para o Galo, é isso? Dani, tu tem que entender o adversário que tu está jogando e dentro da tua estratégia, porque assim, eu acho que o Atlético tem condições de ter outras estratégias. Sim. Mas como ele ganhou o primeiro jogo, acho que isso influenciou muito, né? Se de repente fosse empate, mas pela vitória no primeiro jogo, faz muito sentido o Milito ter essa estratégia. E aí vai dizer, mas tem Hulk, tem Paulinho, tem Scarpa. Ok, mas o Atlético, ele não vinha num momento muito bom, né? O Atlético teve logo que o Milito sumiu, o Atlético teve uma decolagem, depois passou por um momento muito difícil. E o importante o importante para qualquer um nessa fase é passar. E eu acho que o resultado do primeiro jogo influenciou muito na postura e, querendo ou não, o Atlético foi eficaz no plano dele. E era um time que estava sofrendo muita finalização, tomando muitos gols, e ao enfrentar um time com o poderio ofensivo que o São Paulo tem, a estratégia, como o Milito falou, para esse tipo de adversário, para 2 jogos, era ser um time de poder de marcação maior. Então, assim, o Galo, tentando jogar da maneira que o Milito mais gosta, não estava bem. Tinha perdido o seu padrão e virou uma grande gangorra. Um jogo bom, um jogo muito ruim, outro jogo médio, outro jogo ruim, outro jogo um pouco bom. Então, assim, do jeito que ele gosta de jogar... Fez alguns jogos ruins em casa. Sim, perdeu vários em casa, né? Então, do jeito que ele gosta de jogar, o time não estava jogando bem. Perdeu então, ele adaptou o time. Palmeiras e goleada. Adaptou o time para esses confrontos. De fato, não ofereceu o que o São Paulo gosta de ter de chance, impediu o São Paulo de ter o volume que o São Paulo costuma ter, e por isso o Galo avançou para a semifinal. Do ponto de vista individual, quem eu de novo não gostei, não venho gostando ainda do encaixe, é o Bernard. O Bernard ainda não entregou porque a gente também olha para o Bernard e espera o Bernard que a gente viu no Galo. É outro tipo de jogador. O tempo passou, são 11 anos desde que ele saiu do Galo. Ele não é mais um ponta, ele é um meio-campista. E como meio-campista, nessa faixa de idade que ele está hoje, ele, por enquanto, ele está entregando menos do que a gente espera. Quando a gente pensa no quarteto Bernard, Scarpa, Paulinho e Hulk... Você espera mais. 4 jogadores para desequilibrar os jogos. E as características também, assim, ele é um meia agora, né? Mas ele sempre foi um cara de condução de bola, só que tu tem o Hulk, que arrasta muito também. Sim. Tu tem o Scarpa, que gosta de arrastar para finalizar. O Paulinho, de repente, sei lá, é o que seria mais servido, mas o Hulk, ele gosta de criar jogada para ele. Então, assim, é um encaixe que... Assim, cada um vai ter que ceder um pouco, vai ter que... De repente, com o entendimento, com o treinamento e com o conhecimento que eles vão ter entre eles, pode melhorar. Mas, realmente, o que o Zupac falou, pelo que a gente tem na nossa mente do Bernard, óbvio, em outra função,
E ele tá baixo, mas também tem a questão de readaptação, 11 anos fora. De passagem de tempo, de idade, do que você tem para oferecer, reinventar, né? É diferente. O Pascoal gosta de falar de arbitragem, não sei se vocês sabem disso. Já reparei. Mas Pascoal é chegado